vitória que Deus nos dá de estarmos na casa do Pai. Já estamos terminando a lição, né? Passou tão rápido essa lição, tão rápido. E já estamos na 12ª lição, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre, quem sabe o tema? Quem sabe o tema? Lição de número 12. Pode ler aí na revista da Ijô. As sutilezas. Ih, irmão, vocês vão ter que me ajudar. A sutileza da espiritualidade holística. Esse é o tema de hoje. Quem já tinha ouvido falar sobre essa palavra, holística? Quem já tinha ouvido falar? Já? Manata, já? Eu nunca tinha ouvido falar. É uma roupagem nova que estão usando por aí. E se você for procurar algo sobre, envolve muito em várias áreas da sociedade moderna. Então hoje nós vamos estudar sobre as sutilezas da espiritualidade holística. Antes, porém, agradeço a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Devaldo, missionário Silvano, sua família e do meu esposo. Deus abençoe. Também assim a vida da minha família, as irmãs que têm intercedido, e peço irmãs, continue orando por nós, né? Que a vontade do Pai seja feita na nossa vida. O Senhor em tudo tem propósito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se a gente for analisar, até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que Deus quer é que nós nos acheguemos mais a Ele, mais pertinho dEle. E quanto mais pertinho de Deus, mais parecido com Ele. E é tão lindo nós vermos o ser humano cheio de Deus, cheio de amor, cheio da graça, cheio de esperança, cheio de vida. Você olha para a pessoa que tem Espírito Santo assim, você fala, nossa, ali tem vida. Isso nos fortalece, isso nos contagia, porque a vida de Deus está nas pessoas que servem e buscam a Deus de todo o seu coração. Amém? Então vamos lá, irmãos. Lição de número 12. Nós vemos aqui no cabeçalho, não sei se todos os irmãos têm, que está escrito assim, 18 de setembro de 2022, que é o Dia Nacional da Escola Dominical. E se a gente for ver a história da escola dominical, ela começou com 5 crianças, irmãos. Que coisa mais linda. Se você tiver curiosidade, isso é bom para nós sabermos as histórias, como começou, o que era. Círculo de Oração também tem uma história linda de como iniciou, quem foi a fundadora, tudo isso para a glória de Deus. E sabemos que a história começou lá no século XVIII, lá na Inglaterra. Nós vimos que ela foi fundada lá na cidade de Gloucester, pelo jornalista Robert Riker. E quando começou aí no Brasil foi em 1855. Depois de um bom tempo, começou com um casal lá no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, um casal de jornalista, Robert e Sarah, com apenas 5 crianças. E veja só, 1855. Quem é bom de matemática vai ver quantos anos deu até aqui. E a escola dominical continua ensinando, evangelizando e quando ensina. E por mais que a gente vê poucas pessoas, mas tem um povo que tem fome e sede de ouvir, de estudar, de buscar a palavra do Senhor e ter conhecimento. Porque o próprio Deus disse, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e conhecimento, elas caminham junto. Não adianta ser só conhecimento e não crescer na graça. Não adianta só graça e não ter conhecimento. As coisas de Deus é tão linda que ela é tudo bem organizada. E nós precisamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso textual. Textual, 1, 2, 3. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, nós vemos aqui que qualquer tipo de
espiritualidade, que não seja centralizada em quem? Cristo, Deve ser, considerada falsa, e portanto, rejeitada. então o centro é Cristo, espiritualidade. Nós vemos aqui, irmãos, essa verdade prática nos chama bem a atenção sobre que nós devemos sempre ter Cristo é o centro. A cruz de Cristo é onde o homem tem que estar centralizado. De Gênesis a Apocalipse, tudo mostra, tudo é voltado para Cristo. E sem Cristo, irmãos, sem Jesus, não temos a espiritualidade verdadeira. Toda religião tem a sua espiritualidade. A nossa espiritualidade é em Cristo. Amém? Holismo vem da palavra holos e do grego clássico. Significa inteiro, completo, global, a todos. Então essa é a sutileza da espiritualidade holística. Vamos para a nossa introdução? A gente vai pedir ajuda para os irmãos que estão nos ajudando a ler. Antes, porém, a gente estava me esquecendo da leitura bíblica em classe. Então vamos fazer a leitura bíblica em classe. João capítulo 14, do 4 ao 6. 1, 2, 3. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos para a nossa introdução? Vamos pedir que o nosso pastor está lendo, por favor, a introdução. Depois vamos já para o primeiro subtópico. Nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentado em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, e sobretudo espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e todas as forças fluídas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que se faz parte dos dias finais. Deus abençoe. Então é uma nova forma de espiritualidade, o holismo, que é o todo, é o completo, é o inteiro. É assim que é ensinado. Essa religião, essa religiosidade, ela tem conseguido adesão nos proeminentes líderes mundiais. Então muitos cristãos também têm se deixado seduzir por esse discurso globalista, pluralista, e nunca devemos esquecer que o centro do cristianismo é o quê? A cruz de Cristo. O que é esse globalista? É todo, é que tudo envolve, é tudo inteiro, tudo junto, tudo igual, é por completo. E o pluralista é o que admite mais de uma coisa, uma ideia ou uma forma de pensar. Esse é o pluralista. Então não é somente uma coisa, mas há muitas coisas que envolvem. As sutilezas do diabo em fazer com que acreditemos num todo, onde se erguem o que diz aqui a lição? A Mãe Natureza, a Mãe Terra, o Universo, as forças fluídicas, ou seja, aonde a religião do Espiritismo, eles trazem essa força fluídica, é uma força, é uma energia, e isso vai envolvendo as pessoas e afastando o homem do centro, que é Cristo, da cruz de Cristo.
E nessa lição nós vamos aprender que a palavra-chave é espiritualidade. O que é espiritualidade? Eu queria deixar essa pergunta aqui para os irmãos, para a gente pensar. O que é espiritualidade para os irmãos? Alguém se arrisca? O que você entende por espiritualidade? Todas as religiões têm a sua espiritualidade? Você concorda? Porque espiritualidade, irmãos, alguém se arrisca? Não? Você não quer participar hoje, irmãos? Eu gosto quando vocês participam. A espiritualidade é o conjunto de princípios e práticas, normas que regem o quê? A relação do homem com o divino. Essa é a espiritualidade do homem. Normas, princípios que regem a nossa relação com Deus. Toda religião, você pode dizer que tem uma espiritualidade? Sim. A nossa é a Cristo. Nossa espiritualidade é em Cristo. Todas as religiões, por mais que adoram deuses, são pagãs, ela tem a sua espiritualidade, mas a sua espiritualidade distorcida, invertida, e onde não agrada a Deus, mas desagrada a Deus. Nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Todo mundo tem revista? Se alguém não quiser ler, dá aí choco, tá, irmão? Só levantar a mão e... Irmão Júlio, pode ler, por favor? Irmão, pode ler o primeiro tópico, que fala sobre o subtópico 1, a busca do sagrado. A busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, e por isso disse: ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jó 14, versículo 6. Nosso Senhor via o homem como espiritual e carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, irmão Júnior. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Há um anseio. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Nós vemos esse primeiro tópico, o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Há um vazio no coração do ser humano que é somente preenchido por Deus. Nós sabemos muito bem disso. Às vezes as pessoas buscam riqueza, fama, para preencher esse vazio. Os vícios, para preencher esse vazio. Mas sempre vai estar de mal a pior, porque um abismo chamou outro abismo. Quem pode preencher esse abismo, esse buraco, esse vazio, é somente Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele, porque você pode ter ou não ter, irmãos. Você sente aquela paz, você sente aquele contentamento, você sente aquela presença que te satisfaz. Mesmo nós sendo, muitas vezes, passando por momentos difíceis, mas você sente Deus na sua vida e você sabe crer. E muitas vezes que ainda você fica, meu Deus, mas é algo que te vem e te abraça e te fortalece a cada dia para que você possa prosseguir. E isso é Deus na vida do ser humano. Então a busca do sagrado aqui, nós vemos que ela é uma necessidade humana. Todo ser humano, ele busca o sagrado. Todo ser humano. E quando ele não encontra em Deus, ele vai buscar outras coisas para suprir essa carência. E quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo, ele fala lá para os atenienses, vamos abrir Atos capítulo 17, é um texto um pouquinho extenso, mas eu achei assim de suma importância nós lermos, olharmos para esse texto, meditarmos
e vemos como Paulo que ele tratou com os atenienses. Ele ficou profundamente indignado ao ver a cidade estava cheia de ídolos, e nós vamos ver aqui, irmãos, que eles eram muito religiosos. Atos, capítulo 17, do 16 ao 34. Eu queria um voluntário para ler esse texto aqui, bem alto, para a gente estar junto meditando. Alguém se habilita? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que se falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto? Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vos honrais sem conhecer, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram: somos também sua geração. Portanto, sendo nós de geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso dou certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouvimos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio e o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Então Paulo ele chama a atenção aqui, fica tão surpreso com os atenienses e diz:
Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então, irmãos, naquela cidade, uma cidade que era, na Grécia, era muito evoluída. Era uma cidade muito evoluída, era uma cidade muito rica e mesmo ali tinha, diz os historiadores, que mais de 30 mil deuses naquele local. Era uma cidade idólatra, havia imagem para tudo quanto é lugar. Imagine você, mais de 30 mil deuses. E olhando para esta nação em qual nós vivemos, os irmãos sabem quantos deuses aqui nesta nação eles têm por deuses? Alguém tem uma noção? Ele escutou o demônio. 2 Ele milhões. não escutou Deus, não. Assim diz as pesquisas, mais de 8 milhões de deuses, porque tudo para eles é classificado como um deus. Até uma aranha na parede eles classificam como um deus, ou alguém que está voltando, porque isso é a espiritualidade holística, a reencarnação. Você olhar para um negócio e dizer que você que escolhe se vai ser um deus para você ou não. Então, nós vemos que a idolatria, ela tem permeado a terra, e isso é algo que é abominável para Deus. Deus não aceita ser adorado, trocar Ele pela criação. E é isso que aconteceu em Romanos, é declarado sobre isso. Trocaram o Criador pela criatura. Então, irmãos, a pessoa se torna tão parecida com aquele Deus que ele vai adorando, que ele vai se tornando igual. E quando nós olhamos em Salmos, se eu não me engano, 115 diz: tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa. Ou seja, aquilo que você cultua, e culto, irmãos, não é somente na igreja. Culto é a sua vida, estilo adorador, nós somos adorador. Nós não adoramos somente na igreja, a nossa vida é de adorador a Deus. Então aquilo que nós cultuamos, ou seja, quando estamos em casa, aquilo que está mais presente na nossa vida é um culto que nós estamos oferecendo. Nós vamos nos tornando o quê? Parecido. Se você senta e fala da palavra, você está cultuando a Deus. Se você testemunha das grandezas de Deus, você está cultuando a Deus. Se você adora cantando, lavando louça, você está cultuando a Deus. É a sua vida, é o culto que você traz de casa. Aqui na igreja nós nos reunimos neste local, que é chamado casa de oração, e nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, se cairmos na rotina de achar que aqui é somente um local. Aqui é a casa de Deus, do Deus vivo. É um local consagrado para nós nos reunirmos e adorarmos a Deus. Nós precisamos sempre estar nos lembrando e fazer com que isso permaneça fervoroso dentro do nosso coração e não tomarmos as coisas de Deus por comum. Jamais, como Esaú fez com a sua primogenitura. Nunca, jamais tomarmos o sagrado pelo comum, porque assim nós nos afastamos de Deus. Amém? Então nós vamos aqui neste primeiro tópico, a busca do sagrado. Então a busca do sagrado é uma necessidade do ser humano. E se ele busca e não busca o Deus certo, esse Deus desconhecido que Paulo achou ali naquele local, era tantos deuses, mas tinha lá, talvez tenha mais um Deus, eles escreveram lá. Talvez seja esse Deus aqui. Então se nós não buscamos a Deus, o verdadeiro Deus, acontece o que aconteceu neste local, em Atenas, e que está acontecendo muito em várias pessoas, buscam os deuses errados, mas que o Senhor tem misericórdia e nós possamos como igreja orarmos, para que como nós fomos alcançados, este Deus verdadeiro faça parte da vida também desta nação, amém? Segundo o subtópico, Deus e os deuses. Michele, pode ler, por favor? Temos na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração. É uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo. 2 Coríntios 15, 19, João 3, 16 e 17. O homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas. E enquanto Paulo
Então é justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da onde, irmãos? Da alma, que a humanidade é enganada pelo diabo. E quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos que há uma necessidade de possuir algum objeto, de alguma coisa que eles possam ver e estar olhando ali e oferecer algo e cultuar. E é um fenômeno presente em todas as culturas, como nós já citamos aqui. Em todas as culturas você vai ver estátuas, até árvore, poste, o que eles querem como um Deus, eles colocam crendo naquilo. E se não conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que reconcilia consigo o mundo, o Deus que morreu por nós, nos amando de tal maneira, lamentável, mas eles caminham a cada dia procurando os falsos deuses, sendo enganados pelo diabo. 1 João 5:21, há uma advertência para nós, igreja, para nós guardarmos dos ídolos. Diz assim, 1 João capítulo 5:21, filhinhos, guardai dos ídolos. Então, nós precisamos, irmãos, a meditar, a buscar aquilo que Deus ensina sobre estes pontos, para que nós possamos estar cada dia mais em vigilância. Uma das coisas que Jesus mais fala é vigiai, acautelai-vos, cuidado. Eu sou o caminho. Há uma advertência muito grande na Bíblia. Antes de nós orarmos muito, vigia e ora. E às vezes a gente quer orar e não vigia. E aonde nós acabamos nós tropeçando. Mas precisamos estar vigilante, orando a todo tempo e conhecendo aquilo que Deus requer de nós pela sua palavra. Vamos para o nosso sinopse do tópico 1, diz assim: o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano, na busca pelo sagrado. O segundo tópico diz a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Primeiro subtópico, o antigo paganismo. Irmã Nathalie, pode ler, por favor? Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais, no Antigo Egito, com os seus muitos deuses, e na Babilônia, que adorava Merodach. A lista é extensa, contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma, culto e adoração aos deuses falsos. Deus abençoe. Então nós vemos aqui que o antigo paganismo, olha só, irmãos, a espiritualidade pagã continua a mesma, culto e adoração aos falsos deuses. O ser humano, então, por natureza, ele é religioso e tem a sua necessidade de expressar a sua espiritualidade, ele precisa expressar. E quando nós olhamos os povos de várias nações, nós vemos como eles expressam essa espiritualidade. E nós muitas vezes nos deparamos com coisas absurdas. E se nós não vigiarmos, nós vamos entrando por caminhos em que pode também nos corromper. Porque ídolo se torna no nosso coração muitas vezes também um objeto, um filho, um marido. Se nós não vigiarmos, podemos entrar por caminho. Uma das coisas que nós vemos na Bíblia é Deus chamando a atenção da nação de Israel. Quando Acabe ele reinava, ele casou com Jezabel. Jezabel, ela adorava ao Deus Baal. E quando nós olhamos para a tradução desse Deus Baal, ele era o principal Deus lá dos cananeus. E esse Deus, ele supostamente era o Deus da chuva, das tempestades, da fertilidade. E seu culto envolvia oferendas, prostituição e mutilações. E a mesma coisa era oferecida para esse Deus Baal. Ele tinha uma esposa que se chamava Acera, ou Astarote, a deusa da fertilidade. E o mesmo culto era envolvido naquela nação. E esses deuses Baal e Azera, eles foram trazidos para o povo de Israel através da vida de
Jezabel, que casou com o rei Acabe. Mas olha só, era o povo de Israel? Estavam longe de Deus? Estavam pecando contra Deus? Estavam. Mas Deus sempre tem os seus. E nessa época, quem Deus levanta? Elias. Elias é levantado por Deus e ele ali diante de Deus, Deus dá a ordem para ele e ele fala, ó, tragam os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera. Olha só, dá quanto? 850. Todos que comem na mesa de Jezabel. E os irmãos, eu sei que é estudioso da Bíblia, vai saber o final. Que Deus ali decepou. Através da vida de Elias, acabou com os profetas de Baal, porque Deus respondeu a oração daquele homem, a busca daquele homem, a entrega daquele homem. Então nós podemos ver, irmãos, que sorrateiramente, sutilmente, as sutilezas do inimigo, ele tenta trazer devagarinho, com muita coisas assim que não vai nos trazer medo e nem pavor, mas vai trazer, parece, muita paz, alegria, harmonia, energia. E ele vai tentando introduzir os ídolos na nossa vida. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra que combate. E hoje Deus, neste tempo, Ele nos dá esta revista aqui, ó, os ataques contra a igreja de Cristo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nós precisamos estar vigilantes para que nós não possamos ser corrompidos, mas a cada dia servir a Deus com o nosso coração íntegro e rejeitando todos os ídolos, nos guardando dos ídolos. Amém? Êxodo capítulo 12, versículo 12, quem pode ler? Outro irmão abre Jeremias capítulo 50, versículo 2. Um irmão abre Êxodo 12, perdão. E o outro irmão abre Jeremias capítulo 50, versículo 2, por favor. Quem achar pode ler. Olha o que Deus trata com a nação. Alguém achou? Êxodo capítulo 12, versículo 12. Quem achou? Pode ler, irmã Leninha, pode ler, por favor? 12, 2. Capítulo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então ele diz, eu executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Jeremias capítulo 50, versículo 2, quem pode ler? Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais, dizei, tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. Deus abençoe. Olha, irmãos, 2 versículos que Deus trata e passa e faz juízo. Aqui nós vemos em Jeremias 50, esse Marduk que está apavorado, as imagens de Babilônia. Esse Merodach, ou Marduk, era Deus protetor da Babilônia. Mas quando Deus ele vem com o juízo, não sobra nada, ele trata mesmo. E trata com a nação que está adorando os deuses falsos. E hoje nós vemos quantas imagens nós podemos ver, quantas imagens as nações adoram. E nós não podemos estar, irmão, desapercebidos, mas orar para que o Senhor liberte de toda a idolatria. Segundo subtópico, o misticismo oriental. Irmã Nathalie, pode ler, por favor? Já leu? Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural.
Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Deus abençoe. Então, nas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Faz parte do quê? Culto da elite. Está na moda. Eu vim conversando com meu esposo sobre essa questão. E pessoas que estão na elite, no auge, na fama, no top, né? Eles, por querer mais e mais e mais, para poder ter inspiração, e eles aderem às práticas da espiritualidade holística, que vem do hinduísmo, que vem do budismo, que vem do taoísmo. É uma mistura, é uma panela só, como diz o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves. E eles procuram a cada dia mais e mais, irmãos, buscar isso para a vida deles, para ter inspiração, para que eles possam continuar levando aquilo que agrada as pessoas, que vai trazer energia, coisas boas, e o engano de Satanás vai aí trabalhando na vida das pessoas. E nós podemos ver que também está nos cinemas, nos filmes. Se nós prestarmos bem atenção, nós vamos perceber a espiritualidade holística. Um dos filmes que foi muito assistido é aquele Avatar. Ali a Mãe Terra, ela é ali levantada. Só um ponto aqui para a gente estar atento. E às vezes estão aí, aos olhos das crianças, aos olhos dos adolescentes, aos olhos dos nossos filhos. E é onde nós precisamos prestar muita atenção. Estamos no mundo, irmãos, mas não somos no mundo. Então nós temos que estar atentos, porque a sutileza do inimigo, ele vem com força para poder corromper os nossos corações. Um coração dividido não agrada a Deus. Um coração dividido nos distancia de Deus. Então Deus quer de nós um coração totalmente dele, um coração a Ele. Adorar somente a Deus. Aleluia. Somente a Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Aleluia. Nós precisamos estar atentos a isso também. E faz parte também, irmãos, dos currículos escolares. É uma vasta, em todos os pontos nós precisamos estar atentos a essas coisas. E nós, como a irmã leu, é uma crença antiga que vem do hinduísmo e do budismo, e isso é tudo vindo lá da China. Da Índia para cá. E eles foram aderindo a essas práticas. Do taoísmo, filosofia chinesa também, onde os cultos concentrados em rituais de exorcismo, e magia e alquimia. Se os irmãos sabem, é uma bola assim que tem um ponto branco e um ponto preto. E isso aí é o taoísmo. Se chama taoísmo. É uma espiritualidade holística. Muitos símbolos irmãos, aderido à religiosidade holística. E às vezes, por nós não conhecermos, ou as crianças até mesmo não saber, a gente às vezes usa, faz, compra, vai. Mas que em tudo, irmãos, nós possamos estar orando para que o Senhor nos direcione e nos guie. Para que nós não venhamos a estar aderindo às práticas e nem colocando em nossas vidas, em nossa casa, aquilo que é símbolo de espiritualidade holística, porque é por aí que o inimigo trabalha. E isso não é invenção nossa, mas isso vem da palavra de Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E nós sabemos que ídolos pode se tornar imagem, pessoas ou coisas em nossas vidas. Não é somente uma estátua. Amém? Vamos aqui. Essa religião,
também é pregado e é uma da religião mais popular da terra. Tudo, em tudo é Deus. Usam o mantra, que é a meditação. Tem práticas de exercício que eles usam o quê? A meditação. Esvazia tua mente, deixa ela vaziazinha, limpinha. E o que a Bíblia fala para nós? Pensai nas coisas do céu. Enche a tua mente das coisas de... Começa aqui, irmãos. Tudo começa aqui. Se você deixar o teu coração, e se não for, a palavra do Senhor tende a nos corromper. Então nós precisamos estar atentos. Romanos capítulo 16, versículo do 17 ao 18. Irmão Alisson, pode ler? Romanos capítulo 16, 17 e 18. Outro irmão abre 1 Timóteo capítulo 10, 4, 10. Quem pode ler? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Irmão Alisson, Romanos capítulo 16, do 17 ao 18. Um outro irmão, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E rogo, meus irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Deus abençoe. Eles fazem o quê? Aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler? Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Deus abençoe, irmã Michele. Olha aqui, irmãos, o que a palavra nos orienta? Precisamos estar atentos a bajulações, a coisas suaves, mas nós sabemos que se não é centralizada em Cristo, está tendo comunhão com o diabo, com os demônios. E isso é a palavra que nos orienta. Então nós precisamos estar atentos e a cada dia a rejeitar essas práticas que vêm para corromper a igreja do Senhor. Sinopse do tópico 2 diz assim: o antigo paganismo e o misticismo oriental revelam a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Vamos para o nosso terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro, não há um Deus pessoal. Irmã Letícia, pode ler, por favor. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Todo o universo está interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revela na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Xavé, Buda, Shiva, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita o universo, uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Deus abençoe. Olha que absurdo, irmãos. Eles colocam Jesus, Alá, Xavé, Buda, Shiva ou xamã, são nomes diferentes para uma mesma entidade. Jesus diz: eu sou o caminho. Então eles querem juntar o divino, o homem, a natureza, uma coisa só. Isso é espiritualidade holística. Diz que tudo é Deus. Você já ouviu isso? Não, tudo é Deus, Deus é tudo, tudo. Está tudo misturado. E isso é crido por muitas pessoas. E nós precisamos estar atentos, irmãos, a esses pontos. Porque a espiritualidade panteísta, ela vem dizendo isso há muito tempo. Que tudo está em Deus e Deus está em tudo. Mas olha o que Colossenses 2,8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam
de novo, irmãs. Ó, tenham cuidado para que ninguém as escravize a filosofias vãs e enganosas. Filosofia é uma das coisas que é mais dita. Eles estão sempre filosofando e trazendo essa espiritualidade holística para cada setor da sua vida. Em todas as áreas você vai ver um ponto sobre isso. Hoje em dia está dessa forma. Fundamentadas nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Adoração ao sol, à lua, à terra, e não em Cristo. Ou seja, é muita coisa, menos Cristo. Cristo não. Cristo é a mesma coisa que uma dessas entidades. Isso foi deixado na palavra de Deus para nós estarmos atentos. 2 Coríntios capítulo 11, 3 diz assim: o que receio é que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Deus. Irmãos, a sincera e pura devoção a Deus, é isso que agrada a Deus. Nós com o coração sincero, com a nossa devoção a Ele, ou seja, o nosso culto a Ele, a falar com Ele, ter esse relacionamento íntimo e contínuo com Ele a cada dia, não de que Deus está lá, eu estou aqui, mas Deus, Ele é Deus que está no céu, mas também está no meu coração. Ele se revela em partes, a Bíblia está aqui, revelada por Ele para as nossas vidas, e um dia nós veremos como Ele é, face a face. Aleluia. E nós aguardamos essa manifestação, porque esta, irmãos, é a nossa esperança. Se perguntar para mim e para você, qual que é a tua esperança? O que você está esperando? O que você anseia? O que nós vamos responder? A minha esperança é Cristo e na sua manifestação. Estamos aqui neste mundo cumprindo um propósito e um dia voltaremos para casa. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus por isso. Sinopse do tópico 3 diz assim: a ausência de Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Vamos para o nosso segundo ponto. Não há uma verdade factual. Eu pulei, né? Dei o sinopse, eu já estou quase terminando aqui. Perdão. Não há uma verdade factual. Irmão Leninha, por favor. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existe verdade. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade e conhecerei a verdade, não é considerada verdadeira para adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, não fazem sentido. Assim parece a nossa religião. A verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Deus abençoe, irmã Leninha. Então, para essa religião holística, a verdade está em todas as religiões, pois todos são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. E quando nós olhamos para João 14,6, Jesus diz: eu sou, a igreja pode completar? Eu sou o caminho, a verdade. O que ele coloca no meio aí? Que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Essa verdade é a verdade que liberta. A palavra de Deus, irmãos, é o que nos liberta, é o que nos transforma. Ninguém pode mudar ninguém. A gente tenta, né, irmãos? Mas só Jesus que pode mudar
a mim e a você. Só Ele pode mudar. Ele sabe trabalhar aonde nós precisamos e Ele vai saber que nós vamos ceder a esse trabalhar dele, porque Ele é Deus na nossa vida. Então existe esse fundamento na espiritualidade holística que não há verdade absoluta, não há verdade de fato. Não é considerado verdade para os adeptos da espiritualidade holística o que Jesus ele disse, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é considerado verdade que a conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é para eles, não é considerado válido isso. Algo absoluto, algo que é absoluto, que é fato. Não é. Mas nós sabemos que essa sim é a verdade para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a palavra que liberta e que preenche o vazio do ser humano. É a palavra de Deus, irmãos. Se nós temos essa experiência, se você nunca teve essa experiência de você se sentir tão amado por Deus, de ser tocado quando você está lendo ou ouvindo a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pela pregação da palavra de Deus. Você deixa Deus falar com você através da palavra, isso vai gerando fé, vai nos limpando. E eu lembrei agora que Jesus, ele somente Ele pode, não é? Endireitar aquilo que está torto aqui, porque Ele é vamos dizer, é mais do que o marceneiro, né? Ele nos deixa plano, Ele nos deixa perfeito para aquele grande dia. Aleluia. Então é essa a palavra. Então a ausência de Deus pessoal, a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Vamos para o nosso quarto subtópico, a espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro subtópico, o problema do pecado. Massara, por favor. O holismo comete um erro grave e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituído por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Deus abençoe, Massara. Olha, irmãos, não é nada assim de terror, não é nada amedrontador, mas essa espiritualidade, ela vem de forma atraente. E em muitas áreas nós vamos nos deparar com esse tipo de espiritualidade. E o que é o problema central do ser humano? O que é o problema central do ser humano? O pecado. O pecado é o problema central do ser humano. E o que o pecado faz com o coração do ser humano? Vamos ler? Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14. Quem pode ler para nós? Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14. Olha o que nos ensina sobre o cuidado que nós temos que ter. Os seguidores dessa espiritualidade holística, porque nós tornamos participantes de Cristo, e se revestimos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Antes, exortai-nos uns aos outros, todos os dias durante o tempo, que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo e se revestimos firmemente do princípio de nossa confiança até o fim. Deus abençoe. Então aí está o cuidado com o coração perverso, cuidado com o endurecimento pelo pecado, pelo engano do pecado, e nos apeguemos até o fim
naquilo que nós temos aprendido com Cristo. Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento descrentes. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E às vezes você se depara assim numa situação, ou em noticiário, que você fala: meu Deus, que coração duro, que coração maligno, que coração terrível. Mas o que é que acontece no coração dessa pessoa para estar assim? Aquilo que é o problema do ser humano, que é o pecado. E o pecado, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E hoje eu e você, nós fomos alcançados por Jesus Cristo. A palavra veio e nos alcançou. E hoje nós temos a revelação de Deus, que outrora nós achávamos loucura, que lá no mundo achamos coisas que é daqueles habitolados, doido, fanático. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, nós somos, irmãos, libertos. E a verdade nos liberta. E hoje nós vemos que isso aqui é poder de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos a cada dia estar atento, porque isso acontece na vida do ser humano. A dureza do pecado, endurece o coração do pecado. E o pecado, irmãos, a cura dele somente através do sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. E eu glorifico a Deus, porque a palavra tem nos alcançado, Jesus tem nos alcançado. E hoje eu e você, nós podemos interceder para aqueles que estão com este coração endurecido. E nós precisamos estar atentos para que nós possamos a cada dia cuidar do nosso coração para seguirmos em frente até aquele grande dia. O segundo subtópico diz um salvador pessoal. Irmão Alisson, pode ler? Um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um salvador. Cristo é descartado. E ainda ao entrarem em contato com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais e pessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Deus abençoe. Então, ao ignorar a existência do pecado, consequentemente eles falam: não tem punição, não tem vida eterna, não tem nada. E eles então descartam essa ideia e vivem como eles acham, na maneira certa de viver, não tendo verdade absoluta, não tendo regras, porque as religiões que são pregadas viva da forma que você acha melhor, ou seja, sem limites. E nós vemos que a religião, a nossa espiritualidade cristã, nós vivemos pelos princípios da palavra de Deus, porque quem ama dá limites, irmãos. E Deus tem nos dado um limite, que é a palavra de Deus. Ó, você vai até aqui, você pode fazer isso. Aliás, você pode fazer, mas o conselho de Deus para as nossas vidas está aqui. Se você fazer isso, vai acontecer isso. Se você vir buscar, você vai achar. Se você mortificar a tua carne, os seus desejos, esse mal, esse pecado que quer nos agarrar novamente, se você fazer isso morrer em você, você será uma nova criatura cheia do Espírito Santo de Deus. Então ele nos dá as orientações pela palavra de Deus. Então nós temos sim um Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Quem pode abrir? Primeira carta de Timóteo capítulo 4, versículo 10. E outro irmão, Atos capítulo 4, versículo 12. Quem pode ler? Atos capítulo 4 e versículo 12. 1 Timóteo, abre o irmão em Timóteo 4, 10. Para os fornicadores, para os cadônicos, para os roubadores de honra, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for ao contrário, são doutrina. Pode ler mais uma vez, Manelinha, por favor.
para os fornicadores, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os que injuram e para os que, por contrário, à sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado quem foi confiado. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ler Atos capítulo 4, versículo 12. Quem pode ler Atos 4, 12? Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Então, nem a um outro há salvação. Somente em Jesus nós temos salvação. E para encerrar, quero deixar aqui 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 20. Não quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido ao demônio e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Se a gente for observar que as pessoas elas oferecem a sacrifícios, oferendas, a ídolos, a Bíblia é bem clara, eles não estão oferecendo, estão oferecendo a demônios. Então, quando há esse culto, há esse ritual, eles estão tendo comunhão com demônios. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Então, irmãos, para a gente encerrar aqui o subtópico 4 diz: a realidade do pecado é a perspectiva de um salvador pessoal, mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Então, ou seja, o problema é o pecado, mas eles descartam o pecado e tem as suas graves consequências e não acreditam em um salvador. Isso é incluído nessa espiritualidade holística, é pregado sobre isso em cada área que é propagado essa espiritualidade. E é muito com bajulações, com coisas boas, que às vezes as pessoas se deixam envolver com isso. E é por isso que nós temos que estar atentos e cuidar do nosso coração. E, como diz a palavra de Deus em 1 João, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A conclusão diz assim: vimos que a nova espiritualidade, ou a espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé e nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada e estejamos atentos para essa falsa espiritualidade que seduzem os incautos, ou seja, os ingênuos, e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. E aí a nossa missão é, irmãos, orarmos para que o Senhor salve e liberte de toda idolatria, e nós nos guardamos de toda idolatria, em nome de Jesus. E se você começar a ouvir e não falar sobre arrependimento, e não falar sobre fé, e nem tampouco que nós precisamos nos converter a Deus, descarta, porque isso não vem de Deus, mas sim é algo para perturbar e para nos afastar da cruz de Cristo. Mas que a minha palavra, que a nossa palavra seja esta, a nossa regra de fé em nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele é suficiente, irmãos, na nossa vida.
Hoje não precisa de fazer mais nada. Jesus já fez na cruz do Calvário. Aleluia. Ele verteu o seu sangue e nos libertou de todo o mal, de toda a maldição, porque nós nos entregamos a Ele. E estamos sobre as suas bênçãos, em nome de Jesus. E a minha oração é que o Senhor nos livre deste engano. E que o Senhor revele às vidas o plano de salvação. E que o Senhor nos faça a cada dia compreender a necessidade de estarmos intercedendo, irmãos. Uma das coisas que eu tenho orado a Deus é: Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Irmãos, se os discípulos pediram, nós precisamos aprender a falar com o Pai, ter essa comunhão íntima e contínua com Ele sempre, em todo tempo, porque as vidas estão a cada dia mais e mais sendo iludidas pelo inimigo, mas nós temos aquilo que liberta, a palavra de Deus. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Você pode colocar em pé. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao teu coração e que nós venhamos a cada dia mais temer a Deus, irmãos, a dar valor ao que é sagrado e a não tratar a casa de Deus como um lugar qualquer, não, mas aqui é a casa de oração, a casa que Deus nos reservou para adorarmos a Ele neste país que está no Ocidente. Essas crenças de hinduísmo, de tantas coisas, de ismo, foi levado lá para o Ocidente, perturbou muitas vidas e aprisionou muitas vidas. Saíram daqui e nós estamos aqui como igreja do Senhor. E essa lição veio na hora exata, certa para nós, para que cada dia nós despertamos contra os ataques da igreja do Senhor Jesus. Nós cremos naquilo que Deus tem deixado na sua palavra. Vamos orar nesta hora. Paizinho querido, eu te louvo, te agradeço. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso. Meu Deus querido, como muitas vezes estamos desapercebidos, como nós estamos, Senhor, com os nossos olhos em circunstâncias e em coisas, meu Deus. O Senhor conhece muito bem o meu coração, o nosso coração, a necessidade que nós temos, Pai, de a cada dia sermos levados para os teus pés, para a cruz, para nos voltarmos a Ti, Senhor. E nós cremos, Paizinho querido, nós cremos na Tua palavra que nos orienta a cada dia. Dai-nos um coração igual ao Teu, Senhor, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a amar, um coração, Senhor, totalmente Teu, Senhor, íntegro, Deus, para que eu possa, Senhor, a cada dia estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, individualmente como igreja nesta nação. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Muitas vezes nós não entendemos, Senhor, não entendemos, Pai, mas nós cremos que o Senhor está no trono e vai valer a pena, Senhor, a nossa caminhada contigo, porque se não fosse o Senhor, hoje nós não estaríamos aqui, Deus. Nós não saberíamos como estava a nossa família, onde estava o Senhor Jesus, mas diante de Ti nós nos colocamos nesta noite. Graças a Ti pelas advertências na Tua palavra. Nos ensina a estar vigilante, Senhor, e atento, Senhor Jesus querido. Aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor Jesus, contra a nossa casa, a nossa família, contra a Tua igreja, contra a nação japonesa, Pai, nós clamamos a Ti. Deus querido, nós clamamos a Ti. E nós cremos, Pai, que essa nação será feliz se o Senhor for o Senhor de cada família, Pai. E pedimos a Ti a salvação, a libertação, a cura, Pai, para as almas que estão aprisionadas a ídolos, Senhor, a tanta idolatria, Senhor Jesus querido, a dogmas, Senhor Jesus, a crenças, Pai, que levam a elas a estar, Senhor, oferecendo até mesmo os seus corpos para poder participar, Senhor Jesus querido, de grupos que aprisionam elas, meu Deus. Quantas meninas, quantos adolescentes, Pai, quantas vidas nesta situação. E nós clamamos nesta noite a libertação, Senhor, a cura, a transformação, assim como um dia o Senhor nos alcançou. Deus querido, dai-nos amor por esta nação, dai-nos amor por esta nação, Senhor. Quantas vezes esquecemos de orar, mas diante de Ti nós nos colocamos nesta noite. Dai-nos amor, Senhor, pela vida dos japoneses. Aviva, Senhor, os nossos irmãos japoneses. Meu Deus, derrama do Teu Espírito, Pai. Move, rompe as fronteiras, meu Deus querido. Eu creio, Senhor, que Tu podes levar lá dentro daquela casa, Pai.
graças a Ti nesta noite. Nos livra, Senhor, do engano. Nos livra, Senhor, nos dá discernimento, Pai. Dá-nos, Senhor, discernimento.